Sejam bem-vindos ao nosso episódio número 2 da nossa 6ª temporada. E o tema de hoje é a força que nasce no secreto. E o texto bíblico está lá em Isaías 40, no versículo 31, que diz assim: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Esse texto é tremendo, embaixadoras. É um texto para lembrar você que aqueles que estão no secreto, caminhando em dependência com Deus, ninguém pode parar. Porque mulheres que perseveram no Senhor não vivem por emoções, elas vivem por convicção, pela certeza, pela concretização daquilo que Deus vai fazer, mesmo que os olhos ainda não vejam. Às vezes você está aí achando que você precisa ser autossuficiente, saber lidar muito bem com as coisas, com as tarefas, resolver os seus próprios problemas. Mas eu quero dizer claramente para você que a resistência espiritual, ela não nasce com a autossuficiência. Isso é orgulho, altivez. E Deus resiste aos orgulhosos e soberbos. E na verdade, ela nasce, essa resistência espiritual, da dependência de um Deus que tudo vê e tudo sabe. Mulheres chamadas por Deus, elas aprendem que a perseverança verdadeira vem da comunhão diária com Deus. Você sabe por quê de tudo isso? Porque uma mente fortalecida na verdade, que é a palavra de Deus, ela suporta processos sem perder a sua identidade. Hoje nós temos visto tantas pessoas buscando em tantas coisas, sendo que nós temos o nosso manual, minhas irmãs. O manual é a palavra de Deus. Você quer saber o que você precisa fazer? Leia a palavra de Deus. Você quer entender o que você precisa ser transformada? Leia a palavra de Deus. Você está passando por problemas na sua vida financeira? Leia a palavra de Deus, ali você vai achar a resposta. A resposta não está em teorias humanas, não está em mecanismos, não está em processos humanos, está na palavra. A Bíblia é clara. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Não existe outra possibilidade. E às vezes o seu grande problema é porque você está em busca de aprovação externa. Aprovação do seu líder, do seu pastor, da sociedade, em você se tornar uma pessoa evidente, ou uma mulher de sucesso, ou uma empresária de sucesso. Minha irmã, você não é desse mundo. Você está aqui para governar, mas governar do jeito de Deus, não do jeito dos homens. Quem vive apenas de aprovação externa entra rapidamente em exaustão emocional. Por que está todo mundo cansado? Por que as mulheres hoje em dia estão sobrecarregadas? Porque elas não conseguem entender que Jesus é o único caminho. Elas acham que elas vão mudar e aí elas brigam com pessoas porque elas querem mudar o comportamento das pessoas, só que quem muda e convence é o Espírito Santo. A mulher que aprende a ser fortalecida no secreto, ela deixa de depender constantemente do reconhecimento para continuar avançando com quem realmente a leva ao lugar de profundidade e estabilidade, sem precisar de validação e reconhecimento de ninguém. E aí as pessoas ficam se perguntando: eu não sei por que as coisas não dão certo. Nossa, mas eu já tentei de tudo. E às vezes melhora um pouco e depois piora. Você sabe por quê? Porque você não entendeu qual é o processo que é constante, vitalício, eterno, de sucesso. Lembrando que o sucesso de Deus não é o sucesso que você considera, mas que Ele já determinou para você. E eu quero trazer à sua memória que quando você entrega a sua vida a Cristo, você não vive da sua forma, você vive da forma dele, do jeito dele. É assim que é a vida cristã. Você quer sim proteção, prosperidade, quer tudo na sua vida, mas você não quer viver da forma que Deus determinou para você. E isso você só constrói no secreto. Por que as pessoas hoje em dia estão totalmente perdidas? Porque elas não vivem uma vida no secreto.
E nesse lugar não cabe o seu marido. Não cabe. Não cabe a sua mãe, o seu pai, o seu filho. É você com Deus. E outra coisa, muitas pessoas estão perdendo a sua identidade e se amoldando aos padrões desse mundo. E eu quero trazer aqui uma verdade para você. Uma mente fortalecida pela palavra, ela suporta os processos sem perder a identidade. Sendo que, na verdade, a palavra de Deus, ela constrói a sua identidade de uma forma fortalecida. Tão fortalecida que, independente das circunstâncias, nada muda. E na prática, eu quero deixar aqui para você um recadinho básico. Crie uma disciplina espiritual. Reserve tempo para oração mesmo nos dias corridos. Resistência espiritual não é construída em eventos extraordinários. Às vezes a gente vai em conferências, em salas de oração, achando que isso tá tudo bem, mas na verdade eles não criam hábitos consistentes. E o meu conselho para você é: pare de tentar sustentar a sua caminhada apenas pela emoção. Entra nesse lugar que é o secreto com Deus e resolva as suas pendências com Ele. Estrutura espiritual também é maturidade. Às vezes você quer ser uma pessoa próspera, quer alcançar visibilidade, quer alcançar tantas coisas, mas você não quer resolver aquilo que é necessário no secreto. Volte para o secreto hoje. Hoje ainda. E para esse tempo de reflexão, eu quero deixar uma pergunta para você. Sua força tem vindo da presença de Deus ou dos mecanismos e das validações desse mundo? Anote aí com seu bloco de notas, o seu papel e sua caneta e peça ao Espírito Santo para moldar o seu coração, porque nesse ano da conquista, ou você se submete aos processos de Deus, ou você não vai conquistar o que Ele determinou para sua vida. Você precisa ter uma participação efetiva para conseguir conquistar aquilo que Deus já projetou para sua vida. Se você não quiser, Ele não vai ter como executar, porque você já fez a sua escolha. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo episódio, se o Senhor nos permitir.